No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 ações que podem dobrar os dividendos rapidamente no curto prazo. São ações barcianas, ou seja, que faz parte de setores perenes, setores à prova de bala, que já são considerados empresas de dividendos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. A primeira ação nessa lista é a Sanepar. É uma ótima empresa no ramo de saneamento e que principalmente ainda é negociado abaixo do seu valor patrimonial. Primeiro eu vou te mostrar como que está a empresa, por que é uma ótima ação e depois te mostrarei por que ela pode dobrar os seus dividendos, na verdade muito mais do que isso, rapidamente. Primeiro de tudo, o retorno que ela deu em 10 anos foi 453%, então deu um ótimo retorno ao acionista, gerou valor para quem investiu. Claro que não é garantia que vai dar esse mesmo retorno, mas por ser uma empresa bem perene, um setor fundamental que tem reajustes tarifários todos os anos, a tendência é que continue dando bons resultados. Aliás, a tendência é que boas empresas continuem sendo boas empresas e dando bons resultados. O seu preço sobre valor patrimonial está abaixo da sua média e abaixo de anos anteriores principalmente. O seu PL de 5,6 vezes lucro é abaixo da sua média e abaixo de anos anteriores quando estava bem cara. Então o que vai justificar esse desconto é por ela ser estatal. Então ações estatais têm esse prêmio de risco, o que acaba dando um dividendo maior por causa do desconto de seus indicadores. E o seu payout hoje está na casa dos 27 e 28%, está bem modesto, abaixo da sua média que foi alterada por causa de 2020. Então é uma empresa que tem o seu payout baixo e se ela chegar a dobrar o seu payout, dobra também o seu dividendo sem dobrar o lucro, simplesmente aumentando a fatia que vai distribuir para os acionistas. É uma empresa que também possui uma boa margem líquida, então não passa perrengue tão fácil, um ROI de 15%, ou seja, um retorno sobre o patrimônio acima da taxa Selic, um ponto muito positivo, e um retorno sobre o seu capital de 11,4%, acima do custo da sua dívida. É um retorno moderado, porém já é o suficiente para dar um bom resultado. Sendo que ela possui uma dívida sobre seu EBITDA de 1,5 vezes e sobre o seu patrimônio de 0,44. Então são dívidas bem controladas, um ponto positivo também. Um crescimento de lucros médio acima da inflação, crescimento de receita bem próximo e uma liquidez corrente, ou seja, a capacidade que ela tem de pagar suas dívidas no curto prazo acima de uma vez. Então nesse ponto acaba dando uma segurança a mais para o acionista. E é uma empresa que vem crescendo dividendos todos os anos. Então junto com o seu lucro que também é crescente, eu vou mostrar logo mais os dividendos crescendo de uma forma exponencial, um ponto muito positivo. Um ponto negativo seria a frequência de pagamento. Ela paga várias vezes no ano, porém a demora para pagar que é o problema. Os proventos que ela anuncia num ano, ela paga no outro. Porém, quando você já tem a empresa há mais de um ano, todos os anos você vai receber dividendos com base no ano anterior. Para quem não for viver de renda imediatamente, pode não ser um ponto negativo. O que vai impactar é a inflação nos proventos. Provavelmente ficam aplicados uma renda fixa e a empresa tem esse rendimento. E como eu disse para vocês, é uma empresa que vem crescendo lucros de uma maneira excelente. Todos os anos tem crescimento, um ano ou outro acaba escorregando, normal de empresas, mas no geral um crescimento contínuo. Sendo que ela saiu de um lucro em 2015 de 438 milhões para 1,5 bilhão. Ela praticamente triplicou o seu lucro. E é uma empresa que já está na bolsa desde os anos 2000 e existe há 1963, então se provou no tempo, possuindo também 100% de tag along. Então se a empresa for vendida, você recebe tranquilamente 100% do valor que foi negociado, com quase 80% das ações disponíveis no mercado. Então a empresa não quer somente financiadores, mas sim acionistas também. A sua receita acabou crescendo junto com o seu lucro, então não foi algo fora da curva, algo esporádico, foi algo saudável. Um lucro crescente junto com uma receita também. E hoje tem uma distorção bem clara na relação do seu lucro com sua cotação. Tem anos que a cotação ficou acima, então não compensava comprar, porém nesses anos que o lucro está acima, fica favorável para quem deseja ser acionista da empresa. Agora vamos para o motivo pelo qual a empresa pode pagar um mega dividendo. Por meio de um comunicado ao mercado recentemente, a empresa declarou um precatório, ou seja, uma dívida com o direito de receber do governo de 3,6 bilhões de reais, que já se perdura faz muitos anos e agora ele foi considerado incontroverso. Então o valor foi reconhecido pela União e tem esse dinheiro para poder receber, porém o processo é um pouco lento.
mas a parte mais demorada já aconteceu, já que já foi reconhecido esse valor, sendo que esse procedimento está pendente pela apreciação do desembargador do presidente do TRF1. Então precisa constar no pagamento da União dos seus precatórios, que já são mais de 90 bilhões anualmente, e o governo pode fazer esse pagamento, sendo que a empresa vai acabar nos mantendo informado sobre o andamento do processo. E o que aconteceu é que mais recentemente a empresa enviou ao Conselho da Justiça Federal, CJF, pelo Tribunal Regional Federal, que seria basicamente aquele TRF1, a relação dos precatórios para poder incluir no orçamento geral da União. Então, para fazer o pagamento logo mais, a tendência é que esse pagamento ocorra nos próximos anos, já que se constar no orçamento da União, fica tudo muito mais rápido. E só para termos noção, hoje a empresa tem um valor de mercado de 8,5 bilhões de reais. E o precatório atualizado com base no último fato relevante é 3,9 bilhões. Então daria praticamente metade do valor de mercado. Se nós dividirmos 3,9 bilhões do precatório pelo total de papéis atualmente, daria um dividendo de 2,63. Dividido pela cotação atual de 5,80, chegaríamos num dividendo de 45%. Isso se a empresa claramente distribuísse 100% do valor do precatório. Caso a empresa tivesse um payout de 50%, aí obviamente seria metade do valor. Então ficaria nas mãos da Sanepar o que ela poderia fazer com o dinheiro. Se iria distribuir para os acionistas, quitar as dívidas, fazer novos investimentos, aquisições, fusões, mas sem dúvidas, esse reconhecimento de precatório irá ajudar demais a empresa. E como a cotação de hoje é R$ 5,8 somados 45%, que seria, comparado ao patrimônio da empresa, o valor que iria entrar em caixa do precatório, a empresa, só de ter esse valor em caixa, poderia valer R$ 8,4. Mesmo se ela não distribuísse para os acionistas, se ela transformasse esse dinheiro em capital através de dívidas, através de aquisições, poderia ter todo esse upside na cotação. Então, sem dúvida, é um dinheiro não recorrente para poder entrar, que pode mudar todo o jogo da Sanepar. Óbvio que você não deve comprar simplesmente pelo dividendo não recorrente, mas com base no crescimento de lucros que é contínuo, o valor patrimonial abaixo de 1, o PL abaixo de 6 vezes, abaixo da média de Bovespa, ser uma empresa perene por possuir reajustes tarifários todos os anos, como que aconteceu em 2024 de 2,9%, 2023 de 8,2%, 2022 de 4,9%, é uma empresa excelente de um ramo perene que cresce lucros, reajusta próximo ou acima da inflação e está negociada abaixo do valor patrimonial. Então, sem dúvidas, é uma excelente empresa, lembrando que não é recomendação de investimento. Outra empresa que pode crescer e muito seu dividendo é o Itaú, até porque, a partir de 2024, a empresa já sinalizou o aumento de payout. Mas, primeiramente, vamos entender como que está o Itaú. Ele é um banco que, por mais que seja um dos maiores do Brasil, deu um retorno fenomenal em 10 anos de 439%, negociado a 1,52 vezes seu patrimônio, bem próximo à sua média, porém abaixo de anos anteriores. Em um PL de 7,92, negociado abaixo da sua média, então menos vezes o seu lucro comparado à sua média e anos anteriores, principalmente quase a metade do que custava em 2020 comparado ao seu lucro. É um banco que está com uma boa margem líquida para esse segmento e esse tamanho. O seu payout é a cereja do bolo, logo mais falaremos sobre isso. Um crescimento de lucros próximo da inflação, crescimento de receita acima da inflação, um ROI de 19%, então vem mantendo boas rentabilidades sobre o patrimônio, principalmente porque um banco desse tamanho mantendo essa boa rentabilidade é sinal que gera bastante valor para o acionista, por isso que deu esse ótimo retorno em 10 anos. Vem mantendo ROIs consistentes. Na questão de dividendos pagos, em 2019, por ter um payout muito alto e ser algo fora da curva, pagou R$ 2,80. Porém, ele vem crescendo dividendos desde 2014. 2018 também foi um ótimo dividendo, mas 2024 já conseguiu superar, sendo que a partir de 2021 também teve um crescimento. E a sua frequência de pagamentos, basicamente, é pequenos juros sobre capital próprio todos os meses, utilizado como benefício tributário, e 2 pagamentos maiores por ano, um no mês 8 e um no começo do ano. E como podemos observar, tem uma crescente no seu lucro. 2020 deu uma escorregada por causa da pandemia, mas vem crescendo, sendo que o banco saiu de um lucro de 26 bilhões em 2015 para atualmente 37 bilhões. A expectativa é por volta de 40 em 2024, então um lucro quase 100% maior em questão de 10 anos.
para um banco deste tamanho é um bom crescimento. É um banco que tem somente 80% de tag along, mas é muito difícil um banco deste tamanho lesar algum acionista ou então ser vendido abaixo do valor justo e acabar distribuindo menos para o acionista. Com 50% de free float, então tem bastante ações no mercado também, e uma liquidez média diária que não preciso nem dizer que é mais do que o suficiente. E hoje é uma distorção muito clara, o seu lucro está acima da sua cotação, diferente do que aconteceu em 2017, 2018, 2019 e 2020. Então hoje há uma assimetria de mercado favorável para o banco. Pode observar que ele deu esse ótimo retorno em 10 anos, porque na maioria dos anos o seu lucro estava acima da cotação, então você não teria pagado caro por ele. A mesma coisa que está acontecendo hoje. Sendo que o banco apresentou um lucro líquido no primeiro trimestre de 2024 de 10 bilhões de reais. Então o banco não apresentou sinal de enfraquecimento e nem sinal de desaceleração, ao contrário do Banco do Brasil. Então vem mantendo ROIs muito altos, acima de 5,2% no trimestre, superior aos últimos trimestres que tivemos, um lucro também crescente, ou seja, um banco que está cada vez mais tomando espaço. Por mais que seja um banco gigante, vem crescendo de uma forma considerável, quase 10% ao ano. A questão do payout, o Itaú já sinalizou que pode manter o payout para 2024. Em 2023, ele pagou 60,3%, que foi o dobro dos anos anteriores. Então, provavelmente, por ele não ter para onde destinar todo esse lucro, ele pode continuar mantendo esse payout, como os próprios analistas já esperam. Então, o payout de 60% não seria tão alto ainda, levando em conta que o banco está com a projeção de 40 bilhões de lucro no ano, sendo assim teria um valor muito alto ainda para continuar reinvestindo, seria um payout saudável. Então, se o banco realmente chegar na sua previsão de 40 bilhões de lucro, se multiplicarmos por um payout de 0,6 e dividir pelo total de ações, que são 9,8 bilhões, chegaríamos a um dividendo de 2,44. Comparado a 2023, praticamente dobrou, que pagou 1,26 e atualmente já está em 1,56. Então a tendência é que chegue nesses 2,44, talvez até passe desse valor. E um dividendo de 2,44 dividido pela cotação atual de 28,70, você teria um yield de 8,5%. Então se você quisesse no mínimo 8% para comprar o Itaú, ainda estaria abaixo do preço teto, levando em conta que esse dividendo pode pagar 8,5%. E estipular 8% de dividendos para um banco que vem crescendo numa boa taxa, entre aspas, te blinda contra a inflação, porque ele já tem um crescimento de lucros próximo dela ou acima e ainda paga esse dividendo de 8%. É como se fosse um tesouro IPCA. Então, na minha visão, um dos melhores bancos que temos atualmente, muito perene, muito seguro, muito sólido. Então, para quem quer montar uma carteira previdenciária sem inventar moda, sem oscilar tanto, pode ser uma das melhores opções. Agora, outra ação que pode também quase dobrar o seu dividendo seria a Itaúsa. Isso porque, basicamente, do resultado da Itaúsa no primeiro trimestre de 2024, o Itaú equivaleu a 3,67 bilhões do seu resultado. As demais empresas que a Itaúsa tem no portfólio ficou em 182 milhões, que seria a Alpargatas, a Adexo, CCR, a AGEA, Copasa e NTS. Então, praticamente, o Itaú equivale a 95% do resultado da Itaúsa. Então, o crescimento do Itaú reflete diretamente do crescimento da Itaúsa, porém tem outro ponto que as pessoas esquecem de levar em consideração. Seria basicamente o desconto de holding que a Itaúsa possui. Hoje está em 21,3%, então cada vez mais está se elevando, sendo que a sua média seria por volta de 20%. Então acaba também refletindo um preço sobre lucro menor, ou seja, um dividendo maior proporcionalmente ao preço que você compra. E como o nosso dividendo projetado para o Itaú é 2,44 e ele pagou 1,26 em 2023, tirando um da fatoração e multiplicando por 100, chegaríamos em 93% de crescimento para 2024 com base no dividendo projetado. O dividendo da Itaúsa foi 58 centavos. Podemos estipular basicamente um crescimento de 90% dos dividendos, porque 95% da composição da Itaúsa é o Itaú. Então, o dividendo de 58 centavos mais 90%, teríamos um dividendo de 1,10, praticamente dobrou o dividendo, levando em conta que se esse dividendo dobrar, logo o seu lucro também cresce e a cotação acaba acompanhando, quem sabe, subindo 30%, 40%, 50%, 100%. E esse dividendo de 1,10 iria equivaler a um payout de 72% que ocorreu em 2023. Se dividirmos
por 0,7 para chegar no valor inteiro, chegaríamos no lucro por ação de 1,57. Agora, pegando a cotação e dividindo por esse lucro por ação, chegaríamos num preço sublucro ajustado com base nesse lucro projetado de 6,55. Então, bem abaixo do preço de hoje e abaixo também da sua média histórica, sendo que o seu preço sobre valor patrimonial também está bem próximo da sua média e abaixo de anos anteriores. Está com um PL abaixo da média e se chegar a 6,5 vezes, fica mais abaixo ainda, próximo a 2022 e 2021, quando chegou nesses mesmos patamares. E 2020 chegou a 13 vezes o seu lucro, sendo que a empresa vem entregando um crescimento de lucro bem próximo da inflação, uma liquidez corrente bem alta, tem um ROI de 17% com um ROIC de 15%, então bons indicadores de rentabilidade, paga dividendos em torno de 4 vezes por ano, no mês 2, 3, 5 e 8, podendo também ter um dividendo no mês 11. Seus lucros vêm crescendo também, bem próximo do Itaú, então uma empresa bem lucrativa, uma empresa que também possui 80% de tag along, porém com um ótimo free float, é o mesmo esquema do Itaú. E hoje praticamente o seu lucro se igualou com sua cotação, sendo que o site não calcula o lucro futuro, mas sim o lucro atual. Projetando o lucro futuro, provavelmente essa linha verde ficaria acima da cotação, sendo que o dividendo da Itaúsa acaba ficando maior também por causa no seu preço sobre o seu lucro, ou seja, ela é negociada em menos vezes, também na relação valor patrimonial, sendo que também possui um crescimento de lucro maior por ano. Sendo assim, a Itaúsa tem o famoso desconto de holding, acaba repassando o dividendo do Itaú, mas com esse desconto o dividendo acaba ficando maior. Então, duas ótimas ações que estão também abaixo do preço teto. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.